alienígenas tinham matado um cara da KGB, e os caras da KGB viram os alienígenas, nós vamos resgatar, não. Nós vamos matar eles de vingança. Hoje é um consenso isso? Que a Lua é oca? Que ela... Não é oca, não. Mas eu acho que esse menino é o anticristo. Ele não é o anticristo, não, mas ele vai ajudar o anticristo a chegar ao poder. Olha aí. A teoria mais aceita é que a Lua saiu da Terra. Saiu da Terra. Vão liberar os documentos sobre alienígenas também. O homem foi à Lua, mas a filmagem é fake porque eles não quiseram filmar o que eles viram lá. Eu sei a verdade. Exatamente. De formação da Lua, tem mais evidências é de que há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, Entendi. um objeto que tinha mais ou menos o tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra. Parece. Tá aparecendo. É, uma conspiração grande. Se a gente tiver um buraco negro for uma simulação também, cara, não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Eles, na verdade, eles estavam desenvolvendo a teoria das cordas para poder desenvolver as aeronaves exóticas lá da Lockheed Martin Skunk Works. Pode ser. É tipo... Mas como assim? Isso que é o documento. Nosso colega. É a vingança russa contra os alienígenas, cara. Olha que doideira, é doido demais, né? Não é inscrito no canal ainda? Aí é complicado, bicho. Já se inscreve e deixa aquele like. Bora aprender. Eu imagino, Sérgio. Eu acredito que o homem foi à Lua. Você também acredita, lógico, né? Fizemos até um programaço aqui, ó. Inclusive, eu tive um professor lá... Ele era mais engenheiro, né? Apesar de ser na escola de comunicação da UFRJ. O nome dele era Hugo Melo. Mas ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, mas eu não sei se tem base factual. Que eu não sei porquê, e a gente tá falando mais ou menos dos anos 2000, surgiu esse assunto de o homem foi à Lua ou não no meio da sala de aula, faculdade de jornalismo. Aí o cara, claro que não foi à Lua, tudo mentira. Ele falou, foi porque daqui da Terra dava pra ver o módulo lunar pousado na Lua. Dava pra ver? Não dá. Não tinha como? Não, com o telescópio? Não dá. O que dá, então vamos lá. Pra você ver o módulo lunar, eu já fiz essa conta ao vivo até. Pô, eu usava esse argumento, agora não vou poder usar mais. Você precisa de um telescópio, não. Esse aí não, mas eu vou te dar outro. Me substitui que agora eu fiquei sem chão aqui. Pra ver o módulo lunar pousado lá, eu já fiz essa conta ao vivo. Você precisaria de um telescópio de 150 metros de diâmetro. Porra. E o máximo que a gente tem hoje na Terra é de 10. Pô, aí tá bravo, hein? Porra. Então, não dá. Mas, o que acontece hoje? Aí talvez tenha sido isso que ele quis falar. Quando os astronautas foram lá na Lua, eles deixaram... Ou então eu entendi errado também, né? Então, eles deixaram um espelhinho. Errado. Um conjunto de espelhos. Entendi. E aí acontece, você vai em observatórios, alguns observatórios... Você consegue... Você atira o laser exatamente naquela coordenada e o laser volta. Entendi. Se você atira pro lado, o laser não volta. Então a gente tá atirando na coordenada que eles falaram que deixaram. Isso aí substituiu legal. Então é isso aí do laser. Foto não dá. Daqui da Terra não dá. Teria que ter um telescópio de 150 metros. É porque o módulo lunar ficaria muito pequeno olhando? É muito pequeno, cara. Entendi. É uma coisa mínima, né? Mínima. Entendi. Não dá seria um átomozinho. Ali seria, como se fosse. É muito pequeno na superfície da Lua. Mas o laser o pessoal acerta. Mas esse espelho é grande? Ele tem um diâmetro grande? Ele é um espelho, sei lá, cara. Esse tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. E o cara consegue mirar... tem uma série? Uma série espelhinha. O cara mira mais ou menos... Ele sabe mais ou menos onde é que tá ali, Não, ele tem a coordenada exata da onde eles deixaram. Tá. Tanto que se você mira pro ladinho, o laser vai e não volta. Sim. Quando você mira no espelho, o laser vai e volta. Com a coordenada certinha. Com a coordenada certinha. Legal. Então essa aí é uma das maiores provas, cara. E os caras calculam também a velocidade do laser de ida e volta pra saber se ele tá fazendo o trajeto inteiro e não voltando antes? Exato. Aí dá os 348 mil, 350 mil quilômetros, 400 mil, oscila, depende, né? Depende de onde que a Lua tá. E é assim que eles vão medindo e é assim que a gente sabe que a Lua se afasta da gente 3,8 centímetros por ano. Entendi. Então é tudo com essa medida aí. Então, essa medida tem. Foto não dá pra fazer. Isso é interessante também, que eu já vi o pessoal do design inteligente falar que se você anda pra trás no tempo, como a Lua tá se afastando, se a Terra tivesse 4,5 bilhões, a Lua estaria tão próxima da Terra que ela ia ser atraída pela... Ela não só estava próxima da Terra, como ela estava dentro da Terra. Entendi a ideia. Até o dia essa que bateu... teoria que Exatamente. A teoria mais aceita é que a Lua saiu da Terra. Saiu da Terra. Foi como é que é essa teoria aí, Sérgio? Uma das grandes questões é como que a Lua se formou. De onde que vem esse troço? A Lua pode ter sido capturada, ela pode ter sido formada junta, por exemplo, entendeu? Só que tem como a gente ir com evidências científicas mostrando que ela não foi nenhum desses aí. A ideia de formação da Lua tem mais evidências é de que há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás, um objeto que tinha mais ou menos o tamanho de Marte, chamado Theia, bateu na Terra. E quando ele bateu na Terra, ele se misturou com o manto da Terra e arrancou um pedaço da Terra. Igual o cara toma um tiro e sai por trás. Exatamente. Entendi. Só que aí arrancou e foi um pedaço de manto e tal.
e isso ficou orbitando a Terra e pum, formou a Lua. E como que a gente mostra isso? A Lua teria sido formada da aglutinação desses pedaços? Desses pedaços, exatamente. Condensou na forma da Lua? Porque na hora que arrebentou, saiu um monte de pedaços orbitando. Aí, com o tempo, esses pedaços foram se aglutinando e, pum, formaram a Lua. Entendi. Entendeu? Aí formou a Lua. E aí tem várias evidências. Por exemplo, você vai lá e estuda os isótopos de elementos químicos que tem na Lua, são bem iguais aos que tem na Terra. Ah, tá. Então, tem várias... um parentesco aí. E na Terra aqui, nós já fizemos experimentos de onda sísmica que a gente descobriu pedaços do que seria esse objeto que bateu na Terra 3,5 bilhões de anos atrás. Entendi. Mas seria esse objeto como se fosse um meteoro gigante? Qual é a classificação dele? Cara, é porque naquela época aí, nós estamos falando no início do sistema solar, você tinha muitos objetos grandes colidindo. Entendi. Tinha várias massas nem ali. era asteroide, né? Eram objetos mesmo. Entendi. Entendeu? E aí esse bateu na Terra, chamado de Theia. Theia bateu na Terra, arrancou quando saiu, formou Mas a Lua. isso deve ter interferido na gravitação ali da Terra, né? Isso interferiu em muita coisa. Deve ter deslocado ela, né? Só que a Terra, né? A gente tem que lembrar que isso é 3,5 bilhões de anos atrás. Sim. A Terra, ela era basicamente um oceano de magma. Tá. Entendeu? Ela não é a Terra como é. Não era sólida. Quando a gente pensa com a Terra que é hoje, dá uma catástrofe. Né? Deu também, obviamente, mas a Terra ela era um negócio mais plástico. Sei. Entendeu? Entendi. Era isso. Entendi. Era um oceanozão de magma, mais ou menos. E aí bateu, esse objeto bate e arranca. Tem simulações lindas que mostram como que deve ter sido, né? E aquela teoria do pessoal falou que... Então a Lua teria 3,5... A Lua teria 3,5 bilhões de anos. Aí os caras falam que pela poeira espacial que a Lua atrai, quando eles pousaram na Lua, os caras tinham calculado que deveria ter metros de poeira pro módulo lunar pousar, mas tinha só um pouquinho. Os caras foram surpreendidos por isso. Eles não foram surpreendidos porque eles já sabiam. Sabiam o que era? Porque antes da missão Apollo levar o ser humano para lá, os Estados Unidos teve 2 missões. Fizeram um probe lá a Ranger e a Surveyor. Entendi. A Ranger, eles mandavam sondas daqui para colidir de propósito com a Lua. Sim. Justamente para estudar essa profundidade do regolito que a gente chama. É regolito que chama? Mas isso não seria incoerente com essa ideia de uma Lua tão velha? Essa camada pequena de poeira? Não daria uma suspeita, será que ela é mais jovem? Cara, não teria. Isso aí não tem muito a ver, entendeu? Ela ter uma camada de... Porque aquilo ali é um regolito, né? Mas é só a parte superficial. É tipo assim, você falou que hoje já se sabe que a Lua tá se afastando da Terra... 3,8 centímetros por ano, né? Então, parece que tem uma taxa também de aumento desse regolito. Então, aí se você andar pra trás... Você fala, então a Lua não é tão antiga assim, porque teria que ter uma quantidade... Então, mas aí que tá. A Lua vai perdendo muito regolito, né? Porque a quantidade de impacto que ela teve. Entendi. Entendeu? Isso vai espalhando. Isso aí é que se você considerar a Lua um negócio que não vai ter impacto, não vai ter nada. Entendi. Aí tudo bem. Aí essa conta até bate. Tá, entendi. Só que pega a Lua que sofre, sei lá quanto sofreu. É só olhar a Lua, né? Todo cheio de cratera, tudo aquele impacto. Sim. Aquilo aí acaba com essa... Entendi. Com essa ideia aí, porque... Espalha, né? Você tem que colocar... Dá uma espanada. Você tem que colocar isso aí na conta, no cálculo, né? Na equação. Exatamente. E aquela... Teve uma... Não teve um satélite recente que eles chocaram na Lua? Deve ser no ano 2000? Que aí eles falaram que a Lua como se igual um sino. Deu um eco, né? Aí deu aquela intenção que ela era oca. Né? Mas hoje é um consenso isso? Que a Lua é oca? Que ela... Não é oca, não. Mas teve esse eco igual um sino? Cara, então, aí é o lance do cientista querer colocar um jeito pra vender a notícia também, né? Vendeu o jornalzinho dele. Vendeu o jornalzinho do cara lá em Dallas, né? Aí o cara falou, a Lua vibra igual um sino. Entendeu? Isso na época virou um slogan, né? Aí, falando que a Lua é oca e tal, vocês estão mentindo para... Cara, o negócio é o seguinte, a composição da Lua... Entendi. Ela não é igual a da Terra, obviamente, entendeu? Apesar de ser meio parente aí, segundo a teoria. Os isótopos. Os isótopos. Tá. Os isótopos, você vai lá e pega um elemento químico de lá. Entendi. Você tem a mesma proporção e tal, não sei o quê, então beleza. Entendi. Agora, por exemplo, a Lua tem L3, a Lua tem muito tório, muito cobalto, coisa que aqui na Terra a gente não tem. Sim. Tem vários elementos porque ela não tem atmosfera. Tá. Então isso ajuda a ter esses elementos. Então isso é um negócio. O lance dela vibrar é justamente por conta da composição química dela. Entendi. Então, o que pessoal... Mas não acontece nada disso. Não dá a entender que é oca, né? Porque se ela fosse oca, a gente nem registraria as ondas. Tá. Entendeu? Entendi. A onda não propaga aonde não tem nada. A onda precisa de material para ela se propagar. Entendi. Então, só de ter registrado a onda, já sabe que ela não é oca. Esse lance dela vibrar igual um sino, a gente já sabia desde a missão Apollo. Quando eles mandaram essas sondas primeiro, né? Não, a própria Apollo?
A Apollo, ela foi lá e instalou sismógrafos. Tá. Quando ela decolava, Sim. ela perdia... O módulo de ascensão... Ficava pra trás? Não ficava pra trás. Ah, tá. Ele era jogado intencionalmente pra colidir com a Lua. Ah, entendi. Pra fazer o estudo, né? Pra gerar o sismo. Ah, entendi. Então eles faziam isso. Legal. Então eles fizeram isso várias vezes. E é daí que vem o lance. A Lua vibra igual um sino, paraná, entendeu? Mas isso aí é porque é uma reverberação que acontece das ondas. Mesmo ela no sendo terreno. maciça, ela vibra, né? Reverbera. Reverbera o som ali, né? Quando você pega a onda, em vez de ter uma onda só assim, você tem a onda e depois você tem a reverberação.